Assim de pé, vamos ler com o favor de Deus o nosso texto de hoje da carta do Apocalipse à igreja de Pérgamo. Lemos com o favor de Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha e meu servo fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, porém, contra ti algumas coisas, pois tens aí aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu lhe darei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, do teu poder, do teu favor sobre a nossa vida. Graças, querido Espírito Santo, a tua palavra no nosso coração. Glorifica o teu nome em nossa vida. Exalta o teu nome para todos aqueles que ouvem a tua palavra. Onde e a todo lugar onde chegar esta palavra, chegue também a tua unção e o teu poder. Glorifica o teu nome, o nome precioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, tenham a gentileza de sentar. Estamos nós a estudar este conjunto de mensagens da palavra de Deus acerca das 7 cartas escritas às igrejas da Ásia Menor. O apóstolo João, que recebe esta revelação diretamente de Jesus na ilha de Patmos, no conjunto deste último livro da Bíblia, o Apocalipse, logo no seu início, a Bíblia declara que Jesus caminhava por entre as igrejas, simbolizadas nestes candelabros de ouro, e movia-se entre as igrejas. Já só esta palavra por si mesma é uma mensagem extraordinária de nós percebermos que a atenção de Jesus sobre as igrejas, sobre os seus filhos, é permanente e constante. Ele movia-se por entre estes candeeiros de ouro, como lustres de ouro irradiando luz, e chamou às igrejas, dizendo que deu às igrejas esta figura. No versículo 20 diz assim: quanto ao mistério, capítulo 1, versículo 20, das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Também vemos aqui uma atenção e um carinho muito especial de Deus pelos pastores que Ele escolheu, que Ele chama, que Ele chamou. São os anjos dessas igrejas. E a atenção dele, não passando por cima deles, mas dirigindo-se à igreja através deles, dando ao anjo da igreja a responsabilidade de transmitir para a igreja esta palavra. Havia neste tempo, em segundo lugar, queria dizê-lo, havia neste tempo mais de 100 igrejas nesta zona. Na Ásia Menor havia mais de 100 igrejas. Algumas crónicas dizem que havia, inclusive, mais de 120 igrejas. O número ao certo, rigoroso, não temos ao longo destes 2000 anos. Mas mais de 100 igrejas, ele escolheu 7. 7 que tipificam as outras todas. E 7 que também têm um tempo profético. Assim, a primeira igreja é do tempo profético do 1º século. A igreja de Éfeso, que foi fundada por Paulo, e nessa igreja de Éfeso pregou Timóteo e pregou também o apóstolo João.
E esta igreja de Éfeso, aquilo que nós aprendemos pela igreja de Éfeso é que o mais importante diante de Deus é a qualidade, a elevação e o valor da relação com Ele. Poucas coisas podem suplantar esta qualidade e o valor de uma relação. Todos nós sabemos o que isso significa. Se calhar há pessoas na sua vida, amigos seus, com quem você já teve uma relação de proximidade, até de intimidade, de parceria, de amizade, de procura, de encontro menos formal e mais corrente, e que depois, por quaisquer razões, houve um distanciamento. Por feridas, por mágoas, por desilusões, por qualquer coisa, por deslealdade, por qualquer coisa. E esse distanciamento transformou-se da relação numa relação mais cautelosa, mais prudente, mais avisada, com menos confiança, com mais precauções. Quem é que me entende? Quer dizer que as relações são como os próprios seres vivos, têm uma vida própria. E pode haver mais intimidade, mais proximidade, ou mais longura e afastamento. Do mesmo modo, a relação com Deus. Porque Deus está em toda a parte. A nossa relação com Deus pode ser uma relação mais íntima ou mais distanciada. Pode se tornar uma relação menos apetecida, menos procurada, mais esquecida, que é preciso lembrar-nos a nós próprios. Ou pode ser algo que sai do mais íntimo de nós e que brota impulsivamente, para o qual não precisamos de lembrar-nos, somos acordados de madrugada, acordados de noite pelo Espírito de Deus para orar, acordados e lembramos-nos sempre. O nosso pensamento está em busca da palavra de Deus, em busca do poder de Deus, a perguntar ao Senhor, isto agrada-te ou não? Como faço? Dirige-me, mostra-me, conduz os meus passos, fica perto de mim. Fala comigo, Senhor. Não deixes de me dirigir, porque eu não sou nada sem Ti. E esta busca de proximidade e de intimidade com Deus, Éfeso perdeu-a. A igreja caiu em rotinas, caiu nos sacrifícios, é tudo muito custoso, custa muito, e mais um culto, e o pastor canta sempre a mesma música, e já estou farto de ouvir cantar sempre a mesma canção, e há 2 meses que anda com a mesma música. Tenha paciência comigo. Quando o Espírito de Deus quiser que eu mude da canção, eu mudo, e enquanto estou com aquela canção e com aquela música, a unção de Deus está a fluir, e é muito bom sentir a presença de Deus. E nós não andamos aqui para fazer um show onde temos que renovar o guarda-roupa, temos que renovar as aparências, temos que renovar os sapatos, renovar o penteado, renovar as misses. Nós não temos misses, nós não queremos nada disso, nós não queremos show, nós não queremos nada, nós queremos a presença de Deus, nós queremos a unção de Deus, nós queremos resultados com Deus, milagres com Deus, bênçãos com Deus. É isso que nós queremos. Nós estamos à procura de coisas exteriores, estamos à procura de uma vivência autêntica, da autenticidade, da realidade, da intimidade com Deus. E isso não depende de fatores externos, nem depende de passatempos, nem depende do showbiz. Amém? Portanto, quando a igreja de Éfeso caiu desse primeiro amor à espera de ser entretido com alguma coisa, sem perceber que o seu encontro é com Jesus, quem caminha no meio destas igrejas e no meio desses candeeiros de ouro é nem mais nem menos do que Jesus. Ou seja, você e eu viemos aqui a ter um encontro com Ele. Viemos aqui a orar, a colocar nas mãos dele petições e as nossas orações. Viemos a entregar-lhe preocupações e fardos pesados e receber dele um fardo leve e um jugo suave. Viemos à sua presença para ouvir a sua palavra, para receber uma voz de Deus que nos fale hoje ao coração e nos alerte sobre assuntos ou temas ou coisas que, além de ser conhecimento que fica adquirido por nós, pode ser também proveitoso na nossa aplicação pessoal, na nossa própria vida. Amém? Em segundo lugar, nós estudamos sobre a lição
A lição, portanto, como dizia, a primeira lição de Éfeso é a lição de manter uma relação de qualidade com Deus e de valor elevado com Deus. A segunda é a lição da igreja de Esmirna. É a igreja que passa pela perseguição, pelo sofrimento. Essa igreja nunca deixou de existir. É uma igreja que ainda hoje existe. A igreja das perseguições, a igreja de sofrimento, de lágrimas, a igreja das catacumbas, a igreja dos refúgios, a igreja de refugiados, de gente que tem que refugiar-se, que tem que cantar para dentro, que tem que cantar baixinho e para dentro, para não ser denunciada por outros, por vizinhos e por outros. Tantas vezes, e através destes 2000 anos, tantas vezes essa igreja passou coisas em períodos da história que são impressionantes para nós. Impressionantes como sobreviveram. Impressionantes como venceram coisas tão difíceis e complexas. Perdão. Impressionantes como não abandonaram a sua fé. Pelo contrário, perseveraram, mesmo quando eram torturados, quando eram mortos, quando lhes era ordenado que negassem a Cristo e preferiam morrer do que negar a Cristo. Foram queimados vivos nas fogueiras. Foram queimados vivos através destes milhares de anos. Foram perseguidos e torturados por causa de uma única coisa, da sua decisão de seguir a Cristo. Mais nada. Apenas por essa razão. Nero culpou os cristãos do incêndio de Roma. Os imperadores romanos, desde o tempo em que Paulo foi sacrificado, no ano 68, foi precisamente no tempo de Nero, até ao último, Diocleciano e depois a Constantino, em que o Império Romano praticamente se desmanchou por completo com as invasões bárbaras. Constantino ainda tentou reconstruí-lo nos anos 300, mas não o conseguiu fazer, através de Constantinopla, a atual Istambul. E depois desmoronou-se tudo. Quer dizer que o último Diocleciano, que erigiu um monumento a dizer que a igreja e o cristianismo tinham desaparecido, foi exatamente ao contrário. Quem desapareceu foi o Império Romano. Precisamente com ele que desapareceu o Império Romano. Aquele que fez o monumento em honra do desaparecimento do cristianismo foi o último dos imperadores romanos. Depois veio Constantino, que era general primeiro, e que viu na tal famosa visão dele, que viu a cruz e que lhe foi dito nessa visão: por esta cruz vencerás. Então ele apaziguou o cristianismo, e como não era convertido de facto, de raiz, de coração, era só uma conversão mais pelo temor de Deus no coração dele, fez um trato entre os pagãos e os cristãos, pelo menos aqueles que o quiseram seguir nessa aliança. E o que é que ele fez? Fez um acordo de que queria criar alguma unidade dentro do império, e fez um acordo entre os pagãos e os bispos cristãos do cristianismo, que na época já havia muitas diferenças dentro destas igrejas todas. Ofereceu benesses, ofereceu grandes terrenos, ofereceu muito dinheiro, ofereceu templos e construções nos lugares melhores das cidades. Prometeu que ajudava, que financiava, que incentivava, se eles aceitassem uma condição, que era que os templos dos pagãos, que fossem mudados os nomes, e em vez de se chamar o Deus dos trovões, o Deus do monte, o Deus das tempestades, o Deus do mar, Neptuno, o Deus das trovoadas, das saraivadas, das colheitas, que passasse a chamarem-se nomes cristãos. E ele achou que aquilo era uma proposta irrecusável. E disse: e vocês deixem os pagãos fazer as festas, mudam os nomes, e passa a chamar-se a Senhora do Monte, o Senhor da ajuda, o Senhor dos aflitos, o Senhor dos navegantes, dos mareantes, das tempestades do mar.
passam a chamar os nomes que vocês põem, nomes cristãos, nomes de santos, nomes... Mas deixem os pagãos fazer a festa. Os pagãos fazem a festa e vocês põem um nome. E pareceu-lhe uma proposta fantástica. E o primeiro dos bispos que aceitou logo foi o famoso bispo de Roma, que aceitou imediatamente essa proposta contra benesses e grandes quantias em dinheiro, terrenos e bens que seriam dados a todos aqueles que se associassem. E então nasceu uma Igreja Universal. Católica quer dizer universal. E nasceu aí. Portanto, quando nos contam a história de que a Igreja Católica nasce com Pedro, é um dos maiores barretes da história enfiados na cabeça de quem não sabe mais. Porque quem sabe mesmo, sabe que foi aí que nasceu de facto aquela que veio a tornar-se na Igreja do Catolicismo romano, a partir do bispo de Roma, que é o primeiro e o número 1, que aceita e que obriga os outros todos a prestarem-lhe vassalagem a ele. E a partir daí ele domina, e agora nós temos isto. Temos então as festas do paganismo com nomes do cristianismo. Temos um São João, dos balões, da sardinha assada, das fogueiras. Temos o São Pedro da Furada, que vai lá cantar o Kim Barreiros e a Rosita. E que saem da queima das fitas e vão para lá, portanto é tudo a mesma coisa. E tudo isto que nós nos habituamos a ver como as festas populares, de facto são festas do paganismo. Quem é que me está a entender bem? Algumas não encaixaram, eram tão estapafúrdias, tão obscenas, que nem sequer foram aceitos como festa, mas foram aceitos no calendário do povo, o carnaval, que não tem nada de espiritual, ou tem? E este cortejo todo de festas em honra de santos, em honra de idolatria, de suposta adoração de alguma coisa que se pede e que se faz e que se sacrifica, acabou por se implantar com uma implantação enorme porque as pessoas já tinham, já celebravam isso, portanto foi só dar-lhe uma pintura por cima e pareceu que era um cristianismo, mas de facto é esta igreja de Pérgamo que nasce nesta época de Constantino, no ano 312, e que se alonga até 590, e é uma época reconhecida da Igreja e do Estado. Pérgamo é uma palavra que quer dizer casamento, e de facto encaixa bem. Pérgamo era a capital da Ásia Menor, e é o casamento entre a religião e o Estado. É o casamento entre o paganismo e a mistura da idolatria, dos altares pagãos, e por isso é que está aqui escrito que o trono de Satanás está aí mesmo. Está aí mesmo porque Deus pode chamar a atenção disto, Jesus pode claramente dizer que não gosta disto, pode dizer claramente que isto está mal, está muito mal, está muito errado, pode dizer, começa logo por dizer que ele é aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes, começa logo o versículo 12, ao dirigir-se a Pérgamo, diz logo isto. Pérgamo era uma cidade desenvolvida, com uma biblioteca muito grande, foram inventados em Pérgamo os pergaminhos, daí vem o nome de Pérgamo, pergaminho. E era uma cidade erudita, com erudição, com um centro político, o centro do império nessa zona.
mas um centro muito pagão, com muitos altares a muitos ídolos, e que acaba por, neste casamento que é feito entre o Estado e a Igreja, Jesus dizer uma espada de dois gumes é tipo do julgamento. É uma imagem tipo do julgamento de Deus. No entanto, ele diz: conheço o lugar em que habitas. Não, ainda conservas o meu nome. Entre as coisas que quase deixou de conservar, já não conserva a palavra, não conserva nada, não conserva coisa nenhuma, mas conserva só o nome. Ficar só com o nome e não ter nada. Imagine se o seu marido, a sua esposa, ficava com o seu nome, mas você não conserva mais nada, só conserva o nome. Imagine que você tem um garrafão, tem só um nome por fora escrito, lá não tem nada. Mas tem um nome. Tem uma marca, ainda tem alguma coisa, ainda tem um nome. Conserva o nome. Acha que chega? Veja comigo se chega. Diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, conservas o meu nome, não negaste a minha fé. Quer dizer, ainda continuas a dizer Cristo, ainda continua a falar de Cristo. Mas, olha o que está a seguir. Nos dias de Antipas, minha testemunha, meu servo fiel, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quer dizer que aqueles que eram servos mesmo da Igreja de Cristo, fiéis, foram mortos. Quem é que me está a entender bem? Esses não aceitaram. Esses não entraram no jogo desta acomodação e deste casamento por interesse com o mundo e com o Estado, do Estado e da Igreja e do mundo, e da idolatria e da heresia, e por isso foi morto. Antipas era servo de Deus. Nas crónicas do que está escrito acerca do martírio de Antipas, ele foi convidado várias vezes, era um dos bispos, foi convidado várias vezes pelo imperador para negar a Cristo. Como não negou, mataram-no, meteram-no dentro de um touro em brasa, sobreaquecido, e ele ficou lá dentro fechado. Um touro com o interior de bronze. Eram coisas que na época eram coisas pensadas para lançar para lá os inimigos do Estado, os inimigos do imperador, quem punha em risco a vida do imperador, os piores criminosos. E então este, por ser cristão, por acreditar em Cristo, por não negar a Jesus e por não aceitar fazer este tipo de aliança que os outros fizeram, Jesus destaca o nome dele aqui. Repare que Jesus tem o cuidado de dizer: Antipas, a minha testemunha e o meu servo fiel. Dos outros não falou, não disse os nomes, nem disse nada. Os outros assinaram todos o contrato, mas este não assinou. E ele disse: este foi morto por causa disso. Tendo todavia contra ti algumas coisas, diz. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Que doutrina é esta de Balaão? A doutrina de Balaão, depois de falar sobre o trono de Satanás, que é o casamento com o mundo, com a idolatria, com a heresia, os que seguem, versículo 14, a doutrina de Balaão. Balaão era um profeta. Aparece a sua história no livro de Números. A partir do capítulo 22, começa a falar dele. Balaão era um profeta. Nos tempos em que Moisés saiu com o povo de Israel do Egito, passaram por Moabe. E o rei de Moabe, Balaque, ficou muito atormentado com a presença dos hebreus, porque tinha ouvido falar do Mar Vermelho se abrir, dos milagres tão grandes que tinham acontecido no Egito, dos exércitos do faraó que foram mergulhados no Mar Vermelho, quando as águas do mar se fecharam sobre o exército que ia em perseguição dos hebreus, e ele teve muito medo e pensou: isto só com um poder espiritual que possa contrapor este poder tão grande do Deus deles. E então foi falar mandou uma comitiva falar com Balaão, o profeta, que na época era conceituado e era um servo de Deus. E Balaão recebeu os carros de presentes, carregados de presentes, que o rei de Balaque enviou com um pedido.
amaldiçoa-me estes hebreus. Amaldiçoa-os, porque senão, daí não vem coisa boa para nós. E ele diz, vou consultar a Deus. E foi e consultou. Diz aqui no capítulo 22, que Balaão levantou-se de madrugada, de manhã, e disse aos príncipes de Balaque, versículo 13, tornai à vossa terra, porque o Senhor Deus recusa deixar-me ir convosco. Ele disse, eu não posso ir convosco. Nem posso, depois, mais tarde, disse, nem posso amaldiçoar a este povo. De novo enviou Balaque, versículo 15, com o maior número e mais honrados do que os primeiros, e chegaram a Balaão e trouxeram, quer dizer, levaram ainda mais presentes, ainda mais carroças carregadas de finas roupas e de ouro e de pratas e de coisas preciosas, e ele olhou para aquilo tudo e começou a fazer-lhe uma confusão nos olhos. E no versículo 17 diz, eu grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres, vem pois rogo-te, amaldiçoa-me a este povo. O rei Balaque pediu por tudo que Balaão os amaldiçoasse, mas quando ele queria amaldiçoá-los, a Bíblia diz que em vez de maldição começaram a sair bênçãos. Bênçãos pela sua boca. Balaão levantou-se pela manhã então, perguntou para Deus se podia fazer alguma coisa, se podia amaldiçoá-los, ou até se podia ir com eles a ver o rei, mas Deus proibiu. Deus disse, não podes ir, nem podes amaldiçoar a este povo. Isto tudo que está escrito no capítulo 22, no capítulo 23, por falta de tempo nós não vamos poder ler, no versículo 19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem e ele abençoou, não o posso revogar. Deus não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele e no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não valem encantamentos, nem adivinhações contra Israel. Quer dizer, contra os filhos de Deus não funcionam as maldições. Contra os filhos de Deus não funcionam os bruxedos. Contra os filhos de Deus não funcionam os encantamentos dos bruxos. E de nada disso funciona. Ele disse, eu não posso amaldiçoá-los, não posso fazer isso. Mas o outro insistiu tanto que ele finalmente lá pegou na jumenta e perguntou de novo para Deus. E aqui é o erro que ele faz. O erro trágico de Balaão é este. Tanto insiste com Deus, porque no coração dele já estava o desejo daquelas ouro e daquelas pratas e daquela riqueza toda que o rei Balaque lhe ofereceu. Então ele deixa-se contaminar pela ganância e começa a perguntar outra vez e insiste com Deus. Deus já tinha dito que não, mas ele insiste. E quando ele insiste, Deus faz uma coisa que é impressionante para nós. Deus diz, vai. Como quem diz, queres ir? Vai. Mas este queres ir, vai, não é bom. Não é bom. É Deus a responder, já que és tão teimoso, e eu já te disse, mas fazes conta que não percebeste. E tanto insistes naquilo que és porque tu queres, e o que está no teu coração é isso, então vai. Então vai. E vai ver o que te acontece. E pelo caminho, ele albarda a burra, leva 2 assistentes com ele e vai pelo caminho, e a burra desvia-se quando vê um anjo com a espada desembainhada. A burra viu o anjo, o Balaão não viu. Está tão cego pelo dinheiro que não vê o anjo à frente do caminho. A burra viu e desviou-se. Quer dizer que a burra estava mais espiritual do que o Balaão. E estava mais crente que o Balaão. Mais à frente, o caminho era mais estreito. O anjo, a burra vê outra vez o anjo, a mula vê o anjo
e encostou contra a parede e raspou a perna do balão, e ele parou a burra e deu-lhe umas pancadas. A burra viu o anjo e parou. Mais à frente, pela terceira vez, inicia caminho de novo, e ele sem entender o que é que a burra quer. O que é que se passa com esta burra hoje? Mais à frente, a burra aninha-se. E quando uma burra se deita, não há muito a fazer. E ele então enerva-se completamente. Puxa do bastão, dá-lhe umas bastonadas na mula. E a mula tem aqui um diálogo, ele e a mula, que é surreal. A mula fala. No versículo 28, diz assim, versículo 27, diz: vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo do balão e acendeu-se a ira do balão, espancou a jumenta com a vara. Versículo 28 diz: então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a balão: que te fiz eu? Que já me espancaste 3 vezes. A burra a falar. E ele está tão cego pela ganância do dinheiro, quando já há gente assim, tão cego pela ganância do dinheiro, que está a falar para a burra e nem se dá conta. E respondeu Balão à jumenta: zombaste de mim. Quem me dera tivesse uma espada na mão, que agora te matava. Bem, ele não tem a espada, tem o anjo. O anjo está a assistir a isto. A burra a falar e o balão a falar com a burra. E a jumenta responde: porventura, não sou a tua jumenta? E toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não! E então o Senhor teve misericórdia da jumenta e do jumento do balão, abriu os olhos e ele olhou, em frente estava o anjo com a espada, e agora é o anjo que vai falar com ele, com a espada desembainhada, versículo 31, na sua mão. Então ele prostrou-se com o rosto em terra. O anjo do Senhor disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta, eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta viu-me e já 3 vezes se desviou diante de mim. Na verdade, que eu agora te haveria matado, e a ela eu deixaria com vida. A jumenta é mais crente que o balão. Este homem está tão cego pelo dinheiro, está tão cego pela ambição, está tão cego pelo desejo do coração dele, que ele não vê mais nada senão o interesse dele. Isto é bem o tipo daquilo que aconteceu com esta igreja, que ficou cega pela ganância, cega pelo dinheiro, cega pelas riquezas, cega pela opulência, cega pelas vaidades, cega pelos interesses e as coisas do mundo e da vida, e se desviou de Deus completamente e não quis mais buscar Deus em profundidade. Manteve uma aparência, manteve o nome, mas o seu coração ficou bem longe da busca sincera do poder de Deus. É assim, o caminho para se transformar de igreja verdadeira de Cristo em religião é este. É um caminho rápido, um caminho que vai por outros interesses, que coloca outros valores mais altos do que o valor da busca da presença de Deus, da simplicidade e da humildade com Deus, da busca do interesse genuíno pela presença de Deus, pela unção de Deus e pelos resultados de Deus. O que nós queremos ver é resultados com Deus, milagres, bênçãos de Deus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Este homem que é servo de Deus cai neste engodo e ele vai nesta cegueira, vai fora da vontade de Deus, vai numa vontade permitida de Deus. Ele não está a fazer a vontade de Deus, ele vai numa vontade que Deus lhe permitiu. O próprio Deus disse vai, mas é uma vontade permitida, não é perfeita a vontade de Deus. E há muita gente assim que vai por um caminho lateral,
fora da vontade de Deus, sem buscar a vontade de Deus, sem buscar genuinamente aquilo que é da vontade de Deus, sem querer colocar primeiro a vontade de Deus na sua vida, porque escolheu outros caminhos e outras coisas que suplantaram, que abafaram, que dominaram o maior interesse e o maior e primeiro amor que devia ser o amor da busca da presença de Deus e da obediência à sua vontade perfeita. A palavra diz que nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não um caminho lateral à perfeita vontade de Deus, porque está escrito em Mateus 7,21, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E repare como cada um é responsável das suas próprias escolhas e opções. Porque o anjo disse que a burra ia ficar viva, e ele é que ia morrer. A burra também ia para o mesmo caminho, mas a burra não tinha culpa nenhuma. A burra ia porque o Balaão a obrigava a ir. Quer dizer que ela ia contrariada, obrigada a ir por um caminho que não era o caminho de Deus. E ia fazendo contrária com a vontade de Deus, mas coitada dela, ela ia ali ao serviço dele. Mas quem ia receber a condenação era ele. E acabou por receber. Este Balaão acaba por ficar naquela zona de Canaã em que mais tarde Josué combate, e ele é um daqueles que morre junto com os cananeus e que morre junto com os moabitas e que é um daqueles que são destruídos ao longo das guerras que vão suceder mais para a frente nos tempos de Josué, que já está bem próximo a tomar posse em lugar de Moisés. Eu estou a dizer isto, meus queridos irmãos, porque aqui nós vemos o que é que ele fez. O Balaão, como não conseguiu fazer isto, então foi e deu um conselho para o rei Balaque, o rei dos Moabitas. E disse o que é que ele fez. Mais tarde nós vemos isso e ele aconselhou o rei. Veja que conselho ele deu. Aconselhou o rei, disse: só há uma maneira. Deus não permite que eles sejam amaldiçoados. As maldições e encantamentos não pegam, não funcionam. Só há uma maneira de os fazer cair dessa presença de Deus e dessa glória de Deus. É fazê-los pecar. Portanto, vamos arranjar aqui uma forma. Arranja por aí as moças mais lindas que houver em Moab, trá-las todas para dançar junto aos altares dos deuses pagãos de Moab. E os jovens dentro dos hebreus vão olhar para elas e vão gostar das danças delas e das manias delas, vão querer casar com elas, vão adorar aos deuses de Moab e a maldição vem sobre eles. E assim foi. E este conselho foi seguido pelo rei e misturou-se o paganismo dentro da adoração, conforme Deus tinha dito: não tereis diante de mim outros deuses. Então eles não só se prostituíram com aquelas moças, como casaram com elas e ficaram a adorar os deuses de Moab. O resultado disto, o julgamento veio sobre Israel. De facto veio, só num dia morreram 24 mil com o julgamento de Deus. Quer dizer que essa espada de julgamento e essa doutrina de Balaão que aqui está, a juntar à doutrina dos Nicolaitas, que já falamos anteriormente, que a doutrina dos Nicolaitas foi um dos diáconos da igreja em Atos capítulo 6 e versículo 5, um dos 7 diáconos chamado Nicolau, que era prosélito de Antioquia, que depois se desviou, mais tarde é um pregador da palavra de Deus, como os outros aliás, todos foram, mas se desviou criando uma heresia e muitas igrejas o seguiram. E passou a ser a doutrina dos Nicolaitas, em que era uma doutrina de mistura de filosofia grega, em que o espírito e a alma eram puros e perfeitos, mas o corpo era terrenal e caduco e corrupto, e portanto podia-se fazer o que se quisesse com o corpo. Podia-se fazer todo o tipo de bebedeiras, de imoralidade, de glutonarias, de patifarias, não havia problema nenhum, visto que a alma e o espírito ficassem puros, o ideal era isso. Então, essa dicotomia entre o espírito, o corpo espiritual e o corpo físico, passou a permitir toda a licenciosidade dentro dessas igrejas e a não ser
como combatidas nem ser corrigidas. E o resultado que isto deu é que a doutrina dos nicolaítas afastou muitas das igrejas para fora do cristianismo. E, portanto, esta palavra que Jesus traz de correção sobre as igrejas, de observação sobre as igrejas em manterem-se puras, em manterem-se dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus, a buscar a vontade de Deus, a pedir a direção de Deus, a ficar intimamente ligados à presença de Deus e ao poder de Deus, não são coisas negociáveis. Eu volto a dizer, meus queridos irmãos, nada disto é negociável. Nem os assuntos de finanças, nem os assuntos de dinheiro, nem os assuntos de pecado, nem os assuntos de desvios de nenhum tipo, nada é negociável. O centro da vontade de Deus e da obediência à palavra de Deus e à vontade de Deus deve estar no centro do nosso coração, no desejo mais profundo da nossa alma, e não há desvio nem para a direita, nem para a esquerda, mas todo aquele que faz a vontade de Deus e vive na direção do Espírito Santo de Deus e busca a presença de Deus e busca encher-se do poder de Deus, esse sim será recebido pelo Senhor e será-lhe dada, esta palavra diz, será-lhe dada uma pedra branca. O que era isto de dar uma pedra branca? Naqueles tempos, nesta época, quando havia um crime qualquer e a pessoa era acusado, se ficasse absolvido, era-lhe dada uma pedra branca. Se fosse condenado, era-lhe dada uma pedra negra. Dada uma pedra branca significa que aquela pessoa foi absolvido. Quer dizer que mesmo que tivesse alguma coisa, ou se tivesse sido acusado por alguma coisa, foi considerado inculpável diante de Deus e absolvido, e uma pedra branca lhe foi atribuída. Esta palavra de arrependimento, de busca da presença de Deus, ele disse àquele que ouve, ao vencedor, versículo 12, e lhe darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, sobre essa pedra escrito um novo nome, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Um novo começo, um novo tempo, esquecendo o que está para trás e começando um novo tempo com Deus, arrependendo-se e vivendo para Deus. Deus abençoe todos poderosamente. Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra ao nosso coração, da Tua palavra como promessa do vencedor, como promessa àquele que muda e que vence todo o teste e prova e tentação e que caminha na Tua presença e que recebe, dada pelo tribunal de Deus, uma aclaração de inculpabilidade com uma pedra branca na qual está escrito um novo começo. Senhor, nós damos-te graças hoje, em nome de Jesus, de querer viver na Tua intimidade, na Tua presença, no Teu poder, de ser dirigidos por Ti em nossa vida. Dirige-nos e glorifica o Teu nome em nossa vida. Nós Te agradecemos hoje de todo o coração. Toma a nossa vida em Tuas mãos. Conduz-nos para a frente em Tua presença. Vamos orar juntos. Diga comigo: Senhor, eu Te dou graças. Na cruz levaste toda a condenação e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que vivem não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para aqueles que são dirigidos pelo Teu Espírito. Esses são os filhos de Deus. Dirige-nos em Tua presença. Dirige-nos em Teu poder. Dirige-nos em Tuas mãos preciosas. Queremos fazer a Tua vontade. Queremos dar frutos para Ti com abundância. Queremos Te seguir e Te servir como o único Deus e Senhor e Rei. Reina sobre a nossa vida e glorifica o Teu nome. Quantos recebem? Diga comigo: eu recebo em nome de Jesus. Damos um aplauso para este Senhor maravilhoso. Graça.